Olha, o bate-boca já está aqui no intervalo. Eu estou tentando convencer os meus convidados. Então, estava dizendo para o Jorge o seguinte: eu acho que o magro, eu digo assim, né, por conversar com os conhecidos, né? Assim como para o gordinho é difícil emagrecer, para o magro é difícil engordar, porque eles desenvolvem mecanismos. Já você está concordando lá com a cabeça, né? Nosso operador de álcool. Quer dizer, é difícil lidar, né, Jaci? O magro nem um varapau. Quer dizer, para ele engordar deve ser tão difícil quanto para mim emagrecer. Aí, estava vendo, você acha que não, né? Não, eu não acho, porque assim, tanto para um lado quanto para o outro, essa pessoa vai precisar de orientação. Para a obesidade é muito mais comum esse tipo de orientação, por quê? Porque todo mundo tem um conceito da mídia que colocou que tem que ser um corpo. Mas ninguém disse para o magro que ele tem que ter um corpo estético, porque o pensamento está voltado para que todo mundo tem que ser muito magro. Aí o magro, tadinho, que às vezes não gosta dele, não se admira, não tira a roupa, vai para a praia, fica assim, ó, todo encolhido, se escondendo, ele não sabe que ele também tem acesso. Ele tem acesso a uma forma. Não é fórmula, é uma forma também que é muito mais fácil, às vezes, do que do obeso. Que vai depender também do comportamento psicológico, tal qual o obeso tem um comportamento psicológico, ou anorético, ou a pessoa magra tem um comportamento psicológico. Mas para o magro é muito mais fácil você fazer uma orientação, tanto do ponto de vista de exercício físico, como de nutrição, como uma orientação psicológica. É uma maravilha. É muito gostoso. Ele não vai ter os seus ombros. Solange, vai poder até ter. Pode até ter, maior até. Solange, eu queria fazer uma pergunta ao doutor Jorge, porque o mundo endocrinológico me encanta, né? Eu vivi pendurado em vários consultórios durante muitos anos e graças a Deus consegui. Mas é difícil. Há pessoas que dizem, assim como eu dizia naquela época que eu estava muito gorda, eu dizia que eu engordava só em pensar em comer. E era uma realidade. Só em pensar em comer eu já estava me sentindo mais gorda. Quando eu ia ver, eu já estava mais gorda. Hoje não, eu consigo dominar. Mas há pessoas que continuam com esse mesmo problema. Sabe, eu tenho uma coisa que eu acho que as ordens que você dá, através do que você pensa e do que você sente, o organismo responde. Eu penso, depois de 20 e tantos anos lidando com 25 mil obesos, a maioria obeso, eu sei que você tem uma condição mental, os psiquiatras, que você ordena e o corpo responde às suas ordens. Se você ficar todo dia dizendo eu sou gorda, eu sou gorda, eu sou gorda, eu sou gorda, formalmente você será gorda. Porque o controle é seu e você, com essa informação, provoca alguma coisa. Imagem, né? Informa a sua imagem que você se projeta. Isto é muito comum. Tanto que a gente tem tratado de obesidade, não é pegar uma fórmula e dizer, toma essa fórmula aí maldita, aí vai, aí tu pode comer de tudo. Tem uns loucos assim? Pode comer de tudo. Mesmo, aliás, não é. Criminoso. Tratar de obesidade é uma coisa séria, não é uma brincadeira. Tratar de obesidade é saber respeitar o paciente sob o ponto de vista mental, emocional, físico, nutricional. Por quê? Porque você vai ter que respeitar essa pleia de coisas. Porque uma pessoa que quer tratar o obeso ou o magro com respeito, vai ter que pelo menos respeitar a individualidade de quem está na sua frente. Não é? A personalidade que está se aparecendo, persona, aquela máscara que está escolhendo o indivíduo. Porque normalmente quem você vê na sua frente é um personagem. É um persona que foi criado, magro ou gordo. Mas a individualidade é uma individualidade sadia que precisa vir à tona. O cabe ao médico ou a quem conduz a orientação procurar. Cada caso é um caso. Você queria complementar aquele teu perfil. Eu estava querendo complementar o seguinte, que nós estamos enfocando do ponto de vista psiquiátrico uma doença chamada anorexia nervosa ou bulimia nervosa, que é um excesso de comer ou uma falta de alimentação, mas específica, que pode, em certos casos, até levar a uma perturbação endocrinológica tão grave que leva à morte. Isso é um caso muito conhecido daquela cantora Carol Carpenter, que chegou num ponto tal que o metabolismo dela, a parte endocrinológica, ficou totalmente desequilibrada e ela morreu. Então, tirando esses aspectos, que são casos específicos de doença... Graças a Deus raros, né? Graças a Deus, o percentual é bastante pequeno em relação a outros problemas mentais que nós temos aqui. O que você estava me perguntando no intervalo era uma questão mais psicológica, menos médica, que era por que a gente às vezes come demais ou come de menos quando está mais tenso ou mais preocupado. Uma pessoa que está sem emprego ou que está preocupada com uma situação qualquer, né, e não consegue comer. Quer dizer, não engorda realmente porque não consegue comer.
A questão não é o fato dele ter, às vezes, até uma predisposição para magreza, como eu falei, que existe a questão do biotipo, da tendência genética. A questão, muitas vezes, é a tensão emocional e como o sujeito reage àquela tensão. Então, existem fases da vida da pessoa que a pessoa come um pouco mais ou come um pouco menos pela tensão. E existem pessoas que tendem, né, a mandar essas mensagens internas, como o Jorge estava comentando, que são mensagens em que você acaba absorvendo mais do que pode, né? Assim, eu como tão pouco, como igual o fulano, por que eu engordo mais? Quer dizer, o seu metabolismo é diferente, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, muitas vezes a sua preocupação em engordar, porque existe uma pressão muito grande para as pessoas serem magras hoje em dia. A questão da pressão da mídia é enorme e toda a ideia que a gente tem a respeito de nós mesmos é feita não só com a imagem que a gente vê no espelho, mas com a imagem que a gente recebe desde pequena do que seria a coisa ideal. Na época do Renoir era todo mundo gordinho, era muito mais Santo tempo, fácil, né? As mulheres tinham que ser rechonchudas, né? Que maravilha, né? E tinham menos saúde, com certeza. Elas duravam menos e tinham menos saúde, porque eu gosto de ver vamos ser sinceros, o que é importante é a saúde do paciente. Obesidade não é saúde. O Renoir, que me desculpe, mas obesidade não é saúde. E morriam logo, devia morrer com 40, acho que durou tanto, 40, 50 anos. Hoje em dia, o que nós temos em mente e como meta é dar condição ao ser de poder gozar a vida por mais tempo e com mais saúde. Esta é a preocupação. Não é a preocupação se ele se preocupa com dar condições musculares, não é? Ela se preocupa em dar condições mentais, emocionais, para uma vida mais sadia. Ela, sob o ponto de vista nutricional, e eu com isso tudo na cabeça, tendo conversado porque o endocrinologista é a pessoa que vem primeiro, joga aquilo tudo na mesa e diz assim: agora minha filha, você é mais doida, vá pra cá. Procura o caminho, entendeu? Dá pra entender? Isso daí é um preconceito. Não, assim, aí é outro. Você precisa de mais quantidade de exercício físico. Aí você já sabe como orientar para a academia. Tem que ter uma nutrição muito mais adequada. Volta para a nutrição, entendeu? Jorge, mas me desculpe a interrupção, mas eu acho que dizer você é mais doida para o paciente ou para o público, eles podem achar que para psicólogo ou psiquiatra é só um louco. E muitas vezes a pessoa vai para procurar exatamente o parâmetro da normalidade. É assim, ansiedade, eu acho a ansiedade uma forma não muito boa para ser. A tensão, a angústia em que a pessoa vive não é uma forma ideal. O ideal é a pessoa ser harmoniosamente equilibrada e estar tudo bem, não é? O que já é anormal o que já na é sociedade anormal, mas não deveria. brasileira. Sabe por que é anormal? Porque nós deixamos nos tornar anormais em aceitando que os desequilíbrios vindo de outros lugares nos atinjam e nos tornem anormais, e nós aceitamos essa normalidade como normalidade. Está errado? Falei. Não. Ou seja, o Congresso é corrupto, vamos depurá-lo. Vamos depurá-lo, vamos fazer uma maneira de poder, mas sem atingir o nosso... E tentando ficar tão estressado. Fala, Léo. Me parece que existe, por exemplo, numa fase da vida, quer dizer, o adolescente tem a tendência de ser bem mais magro. Eu, por exemplo, era magérrimo, a ponto das minhas namoradas falavam assim: você tem que comer arroz e feijão. E aí depois, de repente, tem dificuldade exatamente de manter o peso. Quer dizer, se vê muito com adolescentes, garotas que querem tem que manter o preço, que você se torna um prisioneiro num padrão estético, né? Exatamente, inicialmente tinha que comer arroz e feijão, hoje tem que parar de beber menos uísque, por causa da caloria muito grande, né? A gente, né, que gosta de uísque, o uísque tem um problema muito sério. Nós quem, cara pálida? Não, nós que eu estou me referindo é eu e a mesa. A ideia é fácil, tem uma fase que você passa de a fase de adolescência. Na adolescência, a multiplicação celular, do ponto de vista hormonal, endocrinológico, as transformações hormonais que a pessoa passa, ela se torna uma pessoa magra. Porque o crescimento é muito rápido por causa do metabolismo que é acelerado para a fase de transição de menina para uma adolescente e de menino para adolescente. Essa fase é muito difícil e normalmente as pessoas tendem a ser muito magras. Aliás, eu queria passar a bola para o Mascarenhas, que é um cara longilíneo, né? A Mascarenhas está ótimo. Você deve ter sido magérrimo, né, quando adolescente. Na infância eu era muito gordo. Depois na adolescência eu não sei porquê, eu fiquei magrinho mesmo.
e agora eu estou me equilibrando em corda bamba. Né? Mas você faz dieta? Tendendo mais para fazer a corda ficar mais para baixo. A corda está ficando até mais tensa. Não, porque você vive comendo sanduíche, chega aqui atrasado, quer dizer, se fosse gordo, ficaria uma bola, quer dizer, só come sanduíche de refrigerante. Mas não, Não, ele mas mantém... eu como sanduíche porque eu não almocei antes. Mas isso que eu estou dizendo, quer dizer, seria uma alimentação de quem não tem tempo de se deter e comer uma dieta balanceada. Isso é verdade. Eu queria fazer levantar umas questões para a Vera Lengruber, porque ela falou assim, que os pacientes, né, alguns deles, vê se eu entendi bem, que você está com experiência com esse tipo de paciente, que eles têm a chamada anorexia nervosa. Alguns não comem, né, e outros comem, mas têm uma imagem do corpo de que querem ficar mais magros e aí provocam o vômito para poder eliminar o alimento que comeram e, por consequência, emagrecerem. Ou aqueles que têm o surto de uma fome desvairada, que eles também, depois de comer, provocam o vômito. É comum isso na sua experiência e quais são as consequências dessa prática assim de provocar esses vômitos? Bom, ela pode levar inclusive a danos físicos, porque há um desequilíbrio, o organismo não é feito para, até pela lei da gravidade, o alimento é para descer e não para subir. Então todo o organismo fica alterado, você pode ter problemas tanto no trato esofágico, tá, como problemas de estômago, como um desequilíbrio hidroeletrolítico. A pessoa perde líquido porque vomita em excesso. E muitas vezes não é vômito também. A pessoa provoca evacuação em excesso também, perdendo líquido. Quer dizer, tem risco da pessoa desmaiar, da pessoa eventualmente até ter um quadro de perda de eletrolítica grave, de ter que ser internada de urgência. Entende? Isso daí é uma situação mais extremada, quer dizer, quando a família não percebe, porque às vezes a família não percebe, o paciente faz isso escondido. Entende? Vai para o banheiro, fica muito tempo no banheiro e ninguém está percebendo que ele está provocando dessa forma. A pele fica ruim, o cabelo fica ruim. É fácil notar para aquelas que têm em casa alguém que não esteja emagrecendo muito e que não seja diabético. O diabetes tem um emagrecimento abrupto. O diabético, quando o açúcar sobe muito, dá um emagrecimento. O hipertiroideu também. E você notar na sua casa que alguém está emagrecendo muito e não tiver dentro desse fato, ou uma doença, um câncer também, né? É uma doença que leva a emagrecimento rápido. Mas essas pessoas que vão e a pele vai ficando meia branca, a tez vai ficando, a pele vai perdendo a elasticidade. São pessoas normalmente que vão para o banheiro vomitar. Isso é mais comum do que você pensa. Eu lido com pessoas o dia inteiro. Com os alunos. E você sabe disso, a gente lida com... Eu lido com esse tipo de tratamento. Então isso para tirar... Eu já tive vários pacientes mas toda refeição eles iam em seguida, todas as refeições. Não, almoço e jantar. Eles almoçavam, depois vomitavam, jantavam e vomitavam. Mas isso durante 20, 30 anos seguidos. Tem até amigo em comum da gente. E não tinham tido nenhum sintoma físico com relação a essa prática. Eles não relatavam isso. Quer dizer, se não provocar, também vomita já, né? Não, eles provocavam vômito. Eu sei, mas nessas alturas o organismo cria um condicionamento tal que ele deve vomitar até involuntariamente. Não, só provocado. Sempre é provocado. Que loucura. Por isso que é importante a verificação da causa da magreza, justamente porque existem outros fatores, como, por exemplo, o uso de drogas, e aí estão incluídas, inclusive, a bebida alcoólica, né? E no nosso país, infelizmente, ainda temos que observar a questão das parasitoses, que realmente o indivíduo nunca imagina, o exame de fezes é o último que ele vai fazer. Eu não sei por que esse preconceito, mas o exame de sangue até rotineiramente, se há uma prescrição, uma recomendação, a pessoa vai. Mas o exame de fezes, talvez que seja um pouco complicado da pessoa fazer a coleta do material em casa, é um pouco difícil. E no nosso país a gente tem índices muito altos de parasitose que podem levar... não resolve, né? Nada que o periquinho não resolve. E o perigo também de algo que foi colocado aqui é justamente nessa fase da adolescência em que a menina também sofre muito esse preconceito, não só os rapazes, né? Daquela menina que é seca, que não tem atrativo nenhum, então ela vai em busca de uma recuperação rápida e começa a fazer o uso da superalimentação, que é uma coisa extremamente perigosa, porque nessa fase da adolescência ela ainda pode vir a ser um obeso em potencial e com problemas que aí ela vai inverter. Ao invés de brigar por ser
ter um corpo melhor, ela vai querer emagrecer. E isso realmente torna-se um círculo vicioso muito perigoso. Olha só, gente, então fiquem atentos, superalimentação também pode dar problema. Agora é intervalo, né, Alcino? Então tá, vamos começar, volta daqui a pouquinho, vamos continuar a discutir magreza.